sobre a catarata, que a gente vai falar a partir de agora com a ajuda de Bruno Fontes. Ele explica pra gente. Bruno, quais são os primeiros sintomas dessa doença? Isso, Clarissa, por isso que nós estamos aqui na Fundação Maltino Ventura. Eu, inclusive, estava ouvindo agora a reportagem de Beatriz Castro. Olha, tem um cristalino do olho que, com o tempo, geralmente esse é o padrão, ele começa a ficar um pouco opaco. Então, as pessoas têm essa dificuldade em enxergar. E são os primeiros sinais. E aí precisa, sim, o tratamento é fazer uma cirurgia. Quem vai explicar isso bem para a gente? Doutora Camila Moraes. Está aqui na Fundação Maltino Ventura, ela é oftalmologista, e a gente estava conversando um pouco, que é sim a pessoa tem que fazer logo esses exames para fazer a cirurgia e não ter problemas. Doutora Camila, muito obrigado em estar aqui com a gente, boa tarde. Os primeiros sinais são esses que eu estava falando para a Clarissa, ela começa a ter uma certa dificuldade em um dos olhos ou então nos dois olhos. A catarata ela pode vir de forma simétrica entre os olhos, mas pode sim começar a piorar no olho primeiro. Então o paciente vai sentir turvação visual, dificuldade de enxergar, principalmente à noite, alteração na percepção das cores, na percepção de contraste. Basicamente esses os sintomas. Quando aparece, sim, doutora, já esses primeiros sintomas, o que ele deve fazer? Então, a gente precisa da visão para muitas atividades, inclusive atividades de alta responsabilidade, como para todos os motoristas, por exemplo. Então, o principal a se fazer é fazer um exame de rotina regularmente com o oftalmologista. E caso você sinta baixa de visão, automaticamente procurar seu médico. E aí isso é importante a gente, por exemplo, anualmente, né, ter esse acompanhamento de saber se está tudo ok. Isso, exatamente. Principalmente pessoas que estão expostas a fatores de risco para desenvolver a catarata mais cedo. Por exemplo, pacientes diabéticos que podem ter catarata precoce, pacientes que fumam, pacientes que usam algumas medicações específicas. Pressão alta também tem alguma ligação com catarata? Não. Tabagismo sim, mas hipertensão não. Um outro ponto assim, que eu pergunto para a senhora, isso seria, com o tempo, existe um padrão com esses pacientes que desenvolvem, que depois apresentam que tem a catarata? Então, esses pacientes, a gente costuma presenciar, diagnosticar a catarata acima dos 50 anos. 50 a 60 anos é a faixa que a gente encontra mais essa qualidade de visão prejudicada devido à catarata, por conta da senilidade, que é um fator inerente para a gente desenvolver catarata. Fora isso, o acúmulo de radiação ultravioleta com o tempo, pessoas que estão altamente expostas ao sol e não estão usando um equipamento de proteção UV. Como é essa cirurgia de catarata? E muitas pessoas até relatam, né, que fizeram a cirurgia e deixaram de usar óculos. É isso mesmo? Então, depende. Na verdade, a cirurgia de catarata, antigamente, era uma cirurgia que buscava eliminar aquela opacidade e colocar uma lente transparente no olho. Por questões de transparência em si, a gente continua fazendo essa cirurgia com uma satisfação enorme, porém, não é todo tipo de lente implantada no olho que vai lhe dar uma independência dos óculos. Então, quando o paciente vem pra gente, toda cirurgia de catarata você deixa de usar óculos depois? Não. É preciso que o médico converse com cada paciente, busque sobre os hábitos de vida e saber se aquele paciente pode colocar lentes específicas que permitam visão boa, tanto para longe quanto para perto, depois da cirurgia de catarata. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações para as pessoas. E Clarissa, a gente lembra, a Fundação Maltino Ventura, ela atende sim de graça, mas esse encaminhamento para fazer essa cirurgia, para ter os primeiros contatos com os médicos, tem que ser então repassado por um posto de saúde, uma policlínica, e aí quando tem essa necessidade de cirurgia de catarata, ela é sim encaminhada para a Fundação Maltino Ventura. Eu volto com você. Perfeito, Bruno. Então, se a pessoa tiver alguma desconfiança, primeiro vai a um posto de saúde para que depois seja encaminhada para ir, se for necessário, né? Muito obrigada pelas informações.